Está no ar mais um One BRZ Podcast, episódio número 7. Eu, André Dueck, você que está ouvindo a gente aí no Spotify, no Apple Podcasts, Amazon Podcasts, ou está assistindo a gente no YouTube com a minha co-host, Carolina Lara. Muito prazer, tava com saudade desse estúdio lindo, maravilhoso, novas luzes, Invictus Podcast Studios aqui em Deerfield Beach, pertinho de Miami, de Fort Lauderdale, Boca Raton, como diz o Ethan. A gente está super bem localizado e hoje temos não uma, mas duas surpresas, cara. O que aconteceu? Então, mesma família, uma família especial, onde tem algumas gerações de grandes empreendedores. É isso aí, esse episódio especial com Irmãos Peixoto. Uma salva de palmas para Irmãos Peixoto. A Carolina a gente tem até um efeitos especiais. Agora você me pegou, porque eu não sei. Então. Tá, aqui, vamos lá. Aplauso. Não funcionou. Ih, vamos falar com a Lígia. Vamos embora. Começamos. Então, eu vou apresentar o Gui e você apresenta o Petros. Eu não vou falar quem é o mais velho, tá, Carol? Todo mundo. Exatamente. Então, vamos lá. Começando com o Gui Peixoto, que eu já tive a oportunidade de conhecer há alguns anos. E o Petros também, mas eu não sabia que eram irmãos, Carol. Na verdade, ficou sabendo através de mim, Isso, né? foi uma pegadinha. O Gui, na época da pandemia, a gente fez uma live lá no Instagram, que tá lá no meu perfil, @AndréDueck, no perfil dele, Gui Peixoto, Gui com Y, Guy Peixoto. Vocês também podem acompanhar lá. E também tive o privilégio de participar de uma conversa sobre o seu livro também, a gente vai falar disso daqui a pouco. Bom. E, logicamente, a gente tem que agradecer nosso grande amigo, guru, mentor, João Cordeiro, que nos apresentou naquela época. E depois me apresentou o Petros, aqui no meio da pandemia, conheci ele. A gente acabou de vender a Dueck Realty para One Sotheby's. Foi lá no nosso escritório também, a gente vai contar um pouquinho dessa história. Mas o Gui é um daqueles empreendedores, diz que é desconhecido, mas que ajudou a construir o Brasil nos bastidores. Montou sua primeira empresa aos 22 anos de idade, atualmente é CEO da Operaco, uma empresa que possui mais de 800 funcionários, e que atua no ramo de transporte, combustíveis, armazenagem, lojas de conveniência e tecnologia, com formação no INSPER, ESAD, Kellogg, Stanford e Harvard, Carol. Nós estamos ferrados hoje aqui, viu, Carol? Tá fraco, aquele não. Papinho nosso lá vai subir a barra, viu? É Operaco. Operaco, desculpa, hein? Carol sabe mais do que eu, tá vendo? A gente aqui corrige ao vivo. Acredita que a melhor escola de empreendedorismo é você fazer algo novo e aprender rápido com os erros que vai cometer. Concordo 100%. Quebrou 2 negócios. Na verdade, quebrou não. Teve a experiência de abrir e fechar 2 negócios, abrir uma empresa concorrente do próprio pai, ai. Você imagina um almoço? Falei que a família, você imagina gerações. Um almoço de domingo, ai. E construir um novo negócio do zero na pandemia, sem dinheiro, sem conhecer do ramo, e hoje fatura acima de 100 milhões de reais, mas eu sei que está indo para 100 milhões de dólares. Bem-vindo, meu amigo Gui Peixoto. Obrigado demais. Tô muito honrado por estar aqui com vocês. É coisa de Deus mesmo. Acredito que não existe coincidência, a gente está aqui. E é um prazer estar ao lado do meu irmão. Então, só queria começar agradecendo. Valeu, André. Obrigado, Carol. E eu acho que eu não sei se é a primeira vez que vocês estão publicamente juntos aqui, mas é uma honra para a gente poder apresentar junto com o Gui e o Petros também. Então, Petros Peixoto, bacharelado de Ciências em Negócios Globais pela Universidade do Texas, em Dallas. Mestre em Finanças pela Florida International University, especialista em Educação Financeira, multilingüe e licenciado em Investment Advisor, especialista em Inteligência Emocional com cursos em Harvard, Stanford e Neuroleadership na Califórnia. Amante em Psicologia Humana e Neurociência. Nossa. E agora a gente vai falar sobre essa junção desses 2 mundos, né? Isso. Bem-vindo, gente. Vai render. Obrigado vocês por estarem aqui com a gente. E, logicamente, a Carol sempre faz a primeira pergunta. As damas, pode fazer a pergunta dupla já, Carol. Então, a gente sempre começa pedindo que vocês falem, se apresentem aos seus olhos, né? Quem são vocês? O que vocês estão fazendo hoje? Mas não através da gente ou dessa descrição. Através dos olhos de vocês. Boa, perfeito. Vou começar, apesar de ser parecer o mais novo. Primeiro assim, eu venho de uma família de empreendedores. E desde o meu avô, começando com logística, a logística sempre foi algo que teve no meu DNA. Sempre quando eu tentei sair e construir negócios que eram da logística, não deram certo.
Mas mesmo assim eu quis provar que eu ia conseguir fazer dar certo, até eu entender que quando eu descobri meu DNA, e eu gosto muito, na verdade, de resolver problema, e quanto mais difícil, mais me anima. Passei por uma série de desafios, comecei a empreender cedo. Tive um primeiro desafio que, na verdade, meu sonho era ser jogador de basquete. Só que meu pai já era um grande jogador de basquete. Olha lá, você que é dos anos 80, desculpa interromper. Peixoto, jogador número 7 da Seleção Brasileira de Basquete, no episódio número 7. É mais uma coincidência. Pronto, olha essa coincidência. Tá vendo? E eu cresci, na verdade, acho que tem muita gente escutando a gente, que seja pelo esporte ou seja pela vida empreendedora, sempre tem aquele desafio de, cara, tenho que se meu pai chegou até lá, eu tenho que ser melhor que ele. Eu desisti de fazer isso no basquete. Não era para mim, ele era muito melhor. E aí eu fui fazer isso na vida empresarial. Eu não sei se eu também tomei a decisão certa, porque ele também fez sucesso. E, na verdade, essa pergunta é muito curiosa, porque eu passei a vida inteira também tentando buscar a minha identidade. Né? Minha identidade como empreendedor, minha identidade como filho, como pai recentemente. E eu gosto de me definir, na verdade, como uma pessoa que está conseguindo unir pessoas boas que querem empreender e resolver problemas juntos. Porque tudo que foi construindo e tudo que eu fui feito com esses resultados, eu não fiz absolutamente sozinho. E, na verdade, eu fiz com muito apoio do meu pai. Mesmo parecendo que ele não estava me apoiando, eu descobri hoje que ele estava. Então, a primeira definição, a forma que eu responderia essa pergunta, que essa trajetória que eu fiz foi empreendendo, resolvendo problema e achando bom que eu estava encontrando problemas. Então, isso daí para mim foi algo super importante na minha vida. Que legal. Isso em qual cidade? Eu nasci em Belém do Pará, agora estou aqui em Miami. Quantos minutos você tem para essa história? Então, pergunta? E depois a Brasília, cidade que aconteceu tudo da família. Então, a gente é de Belém, mas depois Brasília, a nossa história... meu pai fundou uma transportadora que ela cresceu a partir da operação de Brasília, e depois São Paulo, Recife, São Paulo, e eu passei basicamente morando nessas 4 diferentes cidades. Meu pai rodou, meu irmão nasceu no Rio de Janeiro, nós somos 7 irmãos. É igual a Carol, ninguém é perfeito, né? Os cariocas vão matar a Não gente. mexe com os cariocas, hein? Somos 7 irmãos e cada um tá num continente, nasceu num lugar diferente. Meu pai, ele gosta de diversificar. Somos de esposas diferentes, né? Na verdade, meu pai dividiu, são 7. 7 esposas? Não, são 7. Ah, bom. Eu ia falar filhas. que ele é o meu herói. São 3 com a minha mãe, depois 3 com a mãe do Petros. O meu pai adotou, quando ele casou com a mãe do Petros, ela já tinha uma filha que é a Pamela. Que legal. E aí meu pai adotou, criou, então é uma história muito bacana. Muito bacana, muito bacana. E Petros? É bacana falar também, eu vou repetir, eu também vim de uma família de empresários, coincidência, né? Bom. E o bacana dessa história é que, uma história que eu e o meu irmão a gente gosta muito de falar, é que o lado da parte da mãe da família do meu irmão também era uma família de empresários, que eventualmente foram empresários que acabaram quebrando também. E do meu lado também da minha mãe, foi empresários também, meu bisavô foi um grande empresário no Nordeste. O meu avô tomou posse, mas também quebraram. Então a gente gosta de brincar que, na verdade, meu pai ele teve que reerguer novamente a família. Ele achava que ia casar com a minha mãe e se dar bem. Depois passou, foi com a mãe do Petros, achava que ia se dar bem. Acabou Não deu muito certo. Ele é que nem aquelas empresas que compram as empresas quebradas. Ele gosta disso. E depois vende por um valor maior. Aí ele viu que teve que colocar a mão na massa. Mas uma coisa muito bacana, assim, pelo menos que o nosso pai trouxe muito para mim, foi essa vontade de querer vencer e crescer o melhor bastante. As nossas trajetórias de vida foram um pouco diferentes. O meu pai também tentou fazer com que eu fosse muito bom no basquete. Infelizmente, não deu muito certo. Eu lembro até hoje um campeonato que fiz parte. Eu fiz uma cesta no campeonato inteiro. Não preciso dizer que eu não fui o cestinha do campeonato. Mas o meu pai sempre teve uma paixão muito grande pelo cavalo. E acabei que eu me conectei muito com essa paixão junto com meu pai. A gente começou a andar de cavalo juntos, até que começou a fazer também baliza. Que no Nordeste é algo muito grande, vi descobrir que São Paulo também é muito grande, a gente começou a competir. E acabei sendo 4 vezes campeão nacional, 2 vezes bicampeão Norte-Nordeste, até o dia, eu tava uns 16 anos de idade, meu pai chegou para mim e falou, olha, quer tentar o Mundial? Aí eu pensei, olha, bora, né? Aí a gente foi correr na aberta, no Mundial. Aonde fica? Foi em Oklahoma. Oklahoma aqui. Oklahoma aqui. Tem 2 grandes centros aqui de cavalo, aqui em Wellington, aqui no sul da Flórida, e Ocala, mais lá no norte. Eu não sabia. É. Aí fomos,
claro, não estava com muita expectativa, muito aquele negócio assim de, pô, correr. Naquela época eu também não estava dando muito a mínima para os estudos, veio mudar depois, mas a gente acabou ficando entre os top 10 do mundo, na nossa Uau! primeira Que tentativa. legal. Temos um top legal. 10 mundial aqui, É, Carol. não, Você não. acha aqui? Pô, você acha que Esse eu do podcast lado aqui. desse homem aqui, eu tenho que pelo menos... E a história engraçada é até o Petro chegar e falar pro papai o seguinte: não, pai, mas legal, fui top 10 e tal, mas tá na hora de eu começar a estudar, cara. Foi meio que o inverso, sabe? Ele tava tão empolgado que eu acho que esqueceu dessa parte. Não, mas foi uma conversa difícil, na verdade, que eu tive com meu pai. Foi aquele negócio bem, poxa, pai, a gente vai ter que finalizar aqui uma era agora, né? Porque isso foi desde os meus 10 anos de idade. Poxa, foi uma trajetória nossa muito linda, algo que me aproximou muito do meu pai, mas realmente passei disso para focar mais nos estudos. Fui morar na Inglaterra, depois vim aqui para o Texas. Comecei fazendo economia, mas acabei mudando para Global Business. Depois fui fazer mestrado em finanças, peguei meu certificado de investimento. Então, assim, eu sempre comecei a procurar bastante coisa que fizesse muito sentido com o que eu queria estar trabalhando. Aí, esse ano, eu voltei para o Brasil, meu irmão, ano passado, né? A gente sempre foi muito junto. Tanto que toda vez que o Guineto ele vinha para cá, a gente estava junto aqui nos Estados Unidos. Eu fui agora para o Brasil, a gente estava junto lá, ele estava tentando me trazer de volta para o Brasil depois de 10 anos. E acabou que eu que estou tentando agora. Ele que tá tentando agora. Eu que estou tentando. Esse é um dos motivos que a gente tá aqui hoje. Olha que beleza. Boa, é verdade. Que beleza, É. que beleza. Eu acho que uma coisa que eu gostaria de explorar, esse nosso podcast a gente fala de empreendedorismo, basicamente, lógico, né? Mas com uma pegada muito de branding, inovação, negócios internacionais, comunicação, mas eu acho que vocês têm muito essa veia da inovação. Seja por parte da logística, seja por parte do próprio empreendedorismo da família e também pela parte de tecnologia. E é uma coisa que você fala assim, a inovação é uma palavra tão ampla, né? Que pouca gente sabe realmente como que você fala assim, eu sou um cara que eu tenho atitudes inovadoras, eu sou inovador. Não é um Einstein, né? Todo mundo acha que inovador você precisa reinventar a lâmpada. Não, olha, reinventei uma... Não é isso. São os processos do dia a dia. Queria explorar um pouquinho disso com vocês. Claro, Para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo, Perfeito. vocês têm uma história muito bacana Legal, nessa legal. questão de inovação. Tem algumas coisas que eu fui aprendendo nessa trilha, que é o seguinte: não tem nada que mais te faz ser criativo que faltar dinheiro. Bicho, ficar sem dinheiro, se quem estiver escutando quer ficar inovador, dá um jeito de não ter Verba dinheiro. curta, verba Verba curta. curta. E é engraçado que isso daí, de uma certa forma, meu pai sempre deu uma educação financeira boa pra gente, porque essas histórias da gente quebrar, então, ele quebrar esse movimento e tá com os avós e tudo mais, ele também passou por vários processos, então, cara, a gente tem que fazer o dinheiro render, tem que fazer dar certo, tem que valorizar todo esse movimento. E, na verdade, eu passei por um processo... A inovação começou na minha empresa, foi quando eu tive uma reunião com um cliente, eu estava com uma operação ou com um negócio que 90% desse negócio representava apenas um cliente. Fui conversar com esse cliente e ele falou... Eu perguntei qual o footprint, qual o futuro dessa empresa para os próximos 5 anos. Ele falou, Gui, não tem futuro para a tua empresa para os próximos 5 anos. Ou vocês mostram que vocês inovam ou vocês não têm espaço aqui. Então, na verdade, quando eu comentei da falta de dinheiro, é porque é algo de ruim que aconteceu e você tem que se forçar a pensar em inovar. Então, e na minha empresa, esse movimento de alguém de fora tem que falar o seguinte, cara, ou tu inova ou não tem espaço para ti, você acaba de ter aquela sensação seguinte, cara, ou eu faço alguma coisa ou não vai dar certo. E a gente pode ver exemplos, isso é um exemplo empresarial, mas quando a gente vê, às vezes, um exemplo de um pai, né, que não tem que sustentar os filhos e perder o emprego, ou quando a gente vê uma mãe também, que ela está num movimento de transição de carreira e qualquer decisão dessa. Então, para mim, o primeiro movimento forte que começa com a inovação é algum impacto que você tem que sentir que está em estágio de sobrevivência, né? Você tem que ir para o seu estágio de sobrevivência, porque isso daí vai instalar a curiosidade, vai te empurrar para ser criativo. E a nossa inovação continua, principalmente esse movimento que eu fiz de inovação, foi por essa criatividade, me impulsionou. E quando eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa, diminuir a representatividade desse cliente, eu tive que buscar outras formas de conseguir diversificar o negócio. E a inovação tem muita... Se mistifica muito, né, que a inovação com tecnologia e tudo mais. E eu acredito o seguinte, que a tecnologia, na verdade, é só uma ferramenta para você inovar. Na verdade, a inovação acontece através das pessoas e o quanto essas pessoas estão interessadas em gerar, através da curiosidade, gerar novas maneiras de resolver um problema. Então, no final das contas, quando eu fiz um movimento de diversificar, cara, eu não sabia como abrir um posto de combustível, por exemplo.
Cara, eu tive que chamar alguém que conhecia muito bem disso, só que ele viu a abertura e colaboração e o quanto eu estava disposto a ajudar ele a pensar de uma forma diferente. Empresas familiares, normalmente, ela tem uma dificuldade de você fazer um movimento de inovação, porque ela está acostumada a fazer um movimento. Cara, sempre fazia assim, fiz desse jeito. As pessoas que fundaram têm uma preocupação de conseguir fazer esse movimento, talvez por medo de mudar a plataforma, de como vai conduzir. E aí você tem várias pessoas que não apoiam ou colaboram, não porque não acreditam, mas porque não acham que não são parte ou vão fazer parte desse futuro. Então, eu passei muito por esses movimentos, porque eu empreendi, trabalhei dentro de empresa familiar. Eu tive um movimento que eu entendi que o formato que meu pai também queria empreender, ele posicionou a estratégia do negócio dele de uma forma que eu precisei também respeitar e descobrir como ele queria conduzir, mas também eu aproveitei para, cara, o que eu posso fazer diferente? E hoje a gente funciona muito mais assim, a gente tem uma parceria, uma sociedade muito boa, porque são gerações se apoiando. Eu acho que quando a família a família empresária, ela consegue ver as gerações se apoiando, descobre uma força que eles não sabiam que existia. Então, tentei conceitualizar um pouco de conceitos e um pouco como é que eu trouxe essa minha experiência sobre inovação. Legal. Qual que é a diferença de idade entre vocês, teu pai, você, seu irmão? Eu tenho 35, meu irmão tem 28 e nosso pai está com 61, 62. Não, todos novos, muito novos. E como é que foi a parte da inovação onde vocês resolveram trabalhar juntos? Porque vocês estão continentes diferentes quase, né? Como é que foi essa... Ou você sempre teve com ele nesses projetos? Não, né? Que você estava na sua carreira esportista. Onde que aconteceu isso? Então, eu acho que realmente começou ano passado. Eu estava até mesmo aqui em Miami, estava trabalhando numa empresa de investimentos e muita conversa com meu irmão contando bastante sobre o que estava acontecendo no Brasil. Irmão, o Brasil que é realmente o país das oportunidades, vem para cá, vem fazer isso, estou mexendo com posto, estou mexendo com logística, estou fazendo isso. E eu comecei a ficar realmente na minha cabeça, pô, será que realmente eu desisto aqui do sonho americano, vou para o Brasil? Aí a gente começou a conversar, foi bacana que eu voltei para o Brasil durante um tempo agora e a gente pôde sentar melhor juntos, realmente conversar. E uma das coisas que eu aprendi quando eu estava justamente assim mexendo com a questão dos investimentos é como o brasileiro ele tem muito medo de investir em países mais robustos, como o próprio Estados Unidos, mas ele não vê o perigo Brasil, de você ter todos os seus investimentos apenas no Brasil. O risco Brasil, né? O risco Brasil, né? Então, quando eu sentei para conversar com meu irmão, eu falei, irmão, assim, todo o nosso patrimônio, tudo que a gente tem hoje para a nossa família é Brasil. Se Deus o livre, alguma coisa acontece no Brasil amanhã, todos nós vamos ser afetados de alguma forma. Está muito concentrado. Muito concentrado no Brasil. Então, eu comecei a comentar com ele, poxa, por que a gente não tenta fazer alguma coisa diferente? Por que a gente escuta tanta história de, poxa, meus pais vieram da Colômbia para os Estados Unidos, ou meus pais eram italianos e vieram para os Estados Unidos. Pô, por que a gente não pode ser isso para os nossos filhos, que desbravaram realmente esse novo país? E a gente, poxa, se eventualmente acontecer alguma coisa no Brasil, a gente pode ser até um porto seguro também aqui para a nossa família. E a gente viu, meu irmão sempre um apaixonado por tecnologia, tanto que a gente foi até no Disrupt Technology lá em São Francisco, que, poxa, a gente viu que o berço da tecnologia realmente era aqui nos Estados Unidos. Do mundo inteiro, né? Não é só os americanos. Do mundo inteiro. Então, poxa, a gente como dois apaixonados, meu irmão apaixonado por inovação, apaixonado por startup, eu também, conhecedor, tudo sobre isso, a gente viu que existe uma brecha pra gente aqui, pra gente estar realmente, assim, desbravando esse novo mercado e tá saindo um pouco do berço do Brasil. Posso até perguntar, pegar um gancho nisso, porque eu acho que uma das coisas que a gente está fazendo aqui no podcast também é conversando com pessoas que estão internacionalizando os negócios, né? E quando as pessoas vêm para cá com um novo negócio, tem que começar muito humilde. Às vezes no Brasil você já é grande, você já é conhecido, você já tem sua clientela, já tem o seu nome, você vem para cá, você tem que começar com o passinho de tartaruga, né? Fala um pouquinho sobre isso, como que está sendo esse processo para vocês? Porque vocês estão começando esse movimento agora, né? Perfeito. A primeira coisa é o seguinte, eu vim aqui para primeiro estudar. Acho que eu gosto de tratar isso, porque não só pela formação que eu vou fazer nos Estados Unidos, mas eu decidi o seguinte, deixa eu vir para cá, e não só os cursos, mas deixa eu estudar o mercado, né? Não é só fazer um curso, né? Estudar as pessoas, as empresas. Tinha um curso para eu fazer, mas eu decidi, cara, é pouco eu estudar fazer só os cursos. Teoria. Só a teoria. Deixa eu estudar as pessoas, como é que se empreende, como não empreende, quais são as regras de hoje do que faz, do que faz. Assim, a gente teve uma escola, assim, e continua tendo, assim, pelas pessoas que a gente está conversando para aprender. E o primeiro
fácil o desafio de quem tem sucesso lá, entendeu? O seguinte, cara, eu tenho que dar 5, 10, 20 passos para trás, porque eu tenho que voltar a estudar e voltar a aprender, e não dá para simplesmente pegar o que eu faço lá e replicar para cá. Tem muitos detalhes culturais que a gente foi entendendo, tem muitos detalhes de força, de mão de obra, de legislação. Na verdade, é muito arriscado alguém entender que vai vir para cá e vai acertar, porque tinha sucesso lá, vai ter aqui também. Então, no final das contas, a gente está numa etapa que assim, a gente quer conversar com 10, 15, 20, 30. Eu quero conversar com pessoas que quebraram empresa aqui, eu quero conversar com pessoas que tiveram sucesso aqui. Não dá para fazer nesse movimento sem fazer um bom dever de casa. Eu gosto muito de uma frase, tenho quase certeza que é do Abraham Lincoln, que ele fala, cara, se você tem um machado, 6 horas para cortar uma árvore, com o machado usa 4 horas para poder afiar ele. Então, não dá para você chegar lá, no meu machado que funciona lá, já vou cortar aqui. Então, a gente está nessa etapa, muita humildade para aprender com pessoas que estão há mais de 20, 25 anos aqui. E não importa o serviço ou o negócio, a gente está conversando com uma empresa em Dallas, um empreendedor brasileiro, uma história de sucesso super bacana, veio do nada, do zero, cresceu muito. Bicho, eu quero aprender eu quero saber sobre limpeza nos Estados Unidos. Como é que se limpa as casas nos Estados Unidos? Então, sem discriminação, a gente quer assim, absorver o máximo do que as pessoas têm para nos ensinar aqui. Então, a gente está começando assim. E vocês estão começando uma direção, um tipo de negócio novo também, né? Ou vocês vão trazer a logística? Então, isso foi um desafio legal, porque assim, o grande interesse até do nosso pai foi, cara, a gente precisa... a gente opera bem aqui no Brasil logística, faz uma super operação, norte, nordeste e tal. Cara, a gente tem que estar nos Estados Unidos, Cara, o transporte, a logística aqui é extremamente eficiente. Lá a gente faz muito terrestre, bem. Né? O terrestre. De caminhão, porque o país foi feito para estrada, né? Pronto, então... Ferrovia até que é mais ou menos. E a gente faz lá o rodoviário, a gente opera lá, faz distribuição, transferência, várias operações, armazenagem. E quando a gente foi começar a entender e descobrir aqui com o movimento dos Estados Unidos, cara, vamos dar alguns passos para trás para entender. As ferramentas que a gente tem lá, os artifícios ou o modelo de negócio, cara, de cara assim, não funciona copiar e colar. Então, na verdade, é o seguinte, ok, mas a vontade de diversificar o negócio e empreender aqui existe. Então, em vez da gente trazer para cá o que a gente sabe, o que o mercado americano ele precisa e o que a gente vai ter que aprender e com quem a gente vai ter que se aproximar para empreender junto. Os negócios que eu acabei montando de combustíveis e armazenagem e tudo mais, todos só foram nessa velocidade porque eu consegui trazer pessoas empreendedoras com sentimento de dono, com a contabilidade, com sentimento de querer fazer dar certo, ganhar dinheiro junto com a gente. Então, demora, é difícil você conseguir pessoas assim para empreender junto com você. E foi isso que deu certo a gente fazer no Brasil. Cara, isso daí dá para replicar para cá. Agora, cadê essas pessoas? Cara, a gente tem que conversar e descobrir. Então, pelo menos, de novo, assim, o mercado, quais são as habilidades que a gente tem no Brasil, que o brasileiro tem, que pode trazer para cá, mas esse mercado eu preciso estar próximo de quem conhece esse mercado. Então, assim, e a gente está um mês. E nesses 30 dias a gente já percebeu que esse é o primeiro passo que a gente tem que dar. Mas estamos muito empolgados, muito animados por esse movimento e a gente quer continuar aprendendo com vocês também qual é o melhor caminho, né? Com quem já... talvez cometer algumas falhas para a gente poder se preparar melhor. Todos aprendem. A gente Muito aprende legal. aqui no podcast. A gente aprende. Em Pra vocês todos. terem uma ideia, em todos. Eu quero até aproveitar que é uma coisa muito legal que vocês estão fazendo e através até do nosso grande amigo, guru, João Cordeiro, queria que você, Petro, explicasse como que é esse processo que vocês estão fazendo aqui. Porque vocês são 2 estudiosos. Pelo currículo lá vê faculdades de primeira linha nos Estados Unidos, no Brasil, enfim, cursos internacionais. Mas eu queria que você explicasse porque essa é uma dificuldade do brasileiro quando ele vem para cá. E eu tô aqui há 10 anos, a Carol tá há 25, a gente percebe que é uma dificuldade que ela se repete. A pessoa sai lá do Brasil grande, então, sei lá, vou pegar um exemplo. Eu trabalhei na Fórum 25 anos, com moda. Saí do Brasil como CEO. Aqui, eu preciso lembrar que eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fazia quando eu era office boy. Que era aprender tudo de novo, e não a cabeça de CEO. Porque eu não vou entrar numa empresa, a não ser que você seja transferido uma multinacional. Então eu queria que você explicasse, Petros, como que está sendo esse passo a passo. Vocês têm aí uma agenda que eu acho que é muito legal. Eu sei bem por cima, por isso que vai ser até uma surpresa para nós. Uma agenda com parte teórica, com parte prática, com eventos, com o estudo de vocês de mercado, com alguns profissionais, mentorias. Eu acho que é um pacote tão completo.
até eu tô curioso, porque acho que vai ser uma coisa que vai inspirar muita gente, que vai estar ouvindo a gente, que às vezes tem vontade, não é nem de morar nos Estados Unidos, tem vontade de internacionalizar um negócio, ou por curiosidade, ou por questões familiares mesmo como vocês. Queria que você explicasse esse processo o mais detalhado possível, porque eu acho que vai ajudar bastante. E só complementando um pouquinho, isso aqui vai ser até, de repente, um material que a gente vai usar com futuros, que a gente né, nós somos corretores, mas o que a gente tem feito muito é ajudar pessoas que querem vir para cá e trazer a vida e trazer as empresas. E muitas vezes a gente tem que falar para a pessoa, calma, desacelera, não começa nada agora, dá os 20 passos para trás e vamos estruturar. Então, de repente, isso vai ser o checklist da pessoa, porque vocês estão fazendo isso extremamente bem, né? Sim. Eu acho que o ponto principal para começar a responder essa pergunta é uma palavra-chave até que meu irmão ele falou aqui, que é a questão da humildade. A primeira coisa que um brasileiro que queira trazer parte do seu patrimônio para cá ou ele queira começar a empreender para cá, o princípio é a humildade de entender que você está saindo de uma bolha sua e você está entrando em um mercado completamente diferente, você está entrando em uma área diferente, você está entrando em uma cultura diferente. E eu estudei psicologia durante um bom tempo, li livros, eu sou fascinado pela mente humana, fascinado, eu tenho um carinho gigantesco por psicólogos, neurocientistas. E uma das coisas que eu sempre via em psicologia, e não precisa ser muito inteligente para você saber disso, é que o ser humano ele tem um certo... como é que se fala? Uma dificuldade em querer passar pelo desconhecido. A gente sempre gosta de estar naquela nossa posição de segurança, naquela nossa posição que a gente sabe que, poxa, aquilo é aquilo desse jeito, não vai mudar, vai ser sempre desse jeito. Previsível. Previsível, tanto que quando eu trabalhava na área de investimentos, o que mais eu via era, olha, não importa se eu falar que aqui é o maior mercado do mundo, não importa que eu dizer que os Estados Unidos é um governo que nunca deu default, não importa se eu dizer que o dólar é uma das maiores moedas, isso não importa. Por quê? Porque não é uma questão lógica, é uma questão emocional. Então, quando a gente vem para cá, justamente querendo trazer essa mudança, tá querendo trazer, poxa, a gente quer pegar nossos investimentos e trazer para o Brasil, a gente pode ver investimentos maravilhosos aqui como a gente está fazendo, mas se o nosso emocional não tiver também enquadrado no que a gente quer seguir, a gente vai falhar. Porque a ansiedade vai começar a tomar conta, os medos antigos vão começar a tomar conta e simplesmente a gente pode ter um pé de investimento aqui na nossa frente que vai nos dar 20% ao ano por 20 anos e a gente fala, não, é muito arriscado, eu não quero isso. Então, para a gente está sendo também assim um momento de conhecimento, além de ser um momento que a gente também está se conhecendo muito mais também como irmãos, mas um momento, que eu tô tendo a oportunidade de chegar para o meu irmão e falar assim para ele, irmão, olha, a gente tá com uma grande lista de encontros aqui, mas deixa eu te propor uma coisa, isso ele vai rir aqui agora quando eu falar para ele. Irmão, a gente está conhecendo empresários fantásticos, a gente está indo para eventos extraordinários, sendo eu e tu, mas eu quero lhe propor uma coisa diferente. Aí ele, o que é que você quer me propor? Irmão, vamos conhecer a árvore mais antiga do mundo? Essa daí. Eu me senti tipo o Jim Carrey naquele filme. E aí, sim, senhor, sabe? Oi, bicho, ok. Sim. Não. Aí eu cheguei pra ele... Porque tinha uma simbologia. Não, eu sou apaixonado por árvores. Ei, mas, não começa a entrar, né? Se entrar na história da árvore, ele não teve um podcast. Ele é apaixonado. Depois volta... A gente marca de novo. O próximo podcast vai falar da árvore. Mas justamente assim, por que eu falo isso? Porque se por algum acaso... Quando você está falando com pessoas que têm realmente esse ressentimento, quando você está falando com pessoas que querem trazer seu patrimônio para cá, para o Brasil, e até mesmo a gente que está passando por essa dificuldade toda, se a gente não para um momento para ver o nosso emocional, se ele está realmente bem com tudo o que está acontecendo, é apenas uma informação que está sendo jogada fora. E a estrutura que a gente fez, né, com o João. O João, na verdade, foi fundamental. Eu até agradeço o João, porque é uma ciência. Para quem não sabe, o João Cordeiro foi nosso episódio número 2 ou 3 aqui, ó. Tá tudo gravado, fala de accountability, é o tema, que é pensar como dono. Então é mentor de todo mundo aqui, então tá fácil. E é uma ciência, na verdade, se preparar para o novo. Na verdade, assim, tem caminhos para a gente fazer isso. Então, quando a gente pensou em fazer esse movimento, qual é a estrutura ou processo que a gente vai montar? Então, primeiro conhecer as pessoas antes, ter a curiosidade de saber quem são as pessoas, como é que o local, uma coisa importante é a logística. São detalhes importantes, mas pegar o endereço previamente, chegar antes. Eu, no encontro da Carol, tentei chegar
15 minutos. Cheguei 15 minutos Tá antes. americanizado. Mas, então, pega 15 minutos antes. Só que era o mesmo tipo de restaurante, café, mas o endereço estava ao contrário. Era outro Mas endereço. É pertinho, é pertinho. Deu tempo. Porque é tudo letra, número, Pois é. né? Não tem muito nome de rua. Mas toda essa logística de onde a gente vai ficar próximo da estrutura antes, o que é mais Planejamento, fácil para a pessoa. Quer ver uma coisa que aconteceu hoje que foi curioso? Eu fui encontrar uma pessoa, ele fica em Boca Raton. Boca Raton. Sim. Marcou 7 horas da manhã. Caramba. 7 horas da manhã em Boca Raton, a gente na Brickell aqui, aí eu meio... Pô, 7 da manhã é o Galeb, cara. Não pode ser outro, Então, cara. 7 da manhã, não. Não. Aí foi 7 da manhã, só que eu podia ter tido a opção de falar o seguinte, não, vamos... Muito cedo. É muito cedo, 7h30, 8. Eu falei, irmão, eu sei que a gente vai ter que acordar às 5h30 da manhã. Você vai experimentar o que eu acordei muito tempo. Mas, cara, bora manter o schedule da pessoa. E foi legal, assim, a gente conseguiu, chegou a tempo, ficou 5 minutos só atrasado, mas eu acho assim, é ter essa humildade de você entender que a agenda da pessoa, ela está trabalhando, a gente... Vocês estão pesquisando, né? A gente está pesquisando. Que é legal demais. Então, essa logística, a gente teve o cuidado, recomendações que o João também passou e perguntas prévias. Tem vários livros que falam que basicamente é como fazer pergunta. Quando a gente sobe na carreira executiva, na verdade, a gente tem que aprender a parar de dar resposta e saber fazer perguntas. A qualidade das perguntas deixa a gestão muito mais eficiente e, na verdade, deixa a pesquisa e o aprendizado muito melhor. Então, a gente foi com perguntas estruturadas. João ajudou a estruturar a gente as perguntas. Então, na verdade, a gente tem aquela Para otimizar o tempo, né? Para otimizar o tempo. E, de novo, né? A gente podia estar 1 hora com a pessoa Sim. perguntando, E não aproveitar tudo. E não aproveitar. E a gente entendeu que, assim, cada conversa, cada contato que a gente fez, tem umas perguntas também já para você, que já tem toda... A Carol já foi tudo a Carol listinha? já passou na Ah. lista. Mas, e às vezes são detalhes curiosos que vem na pergunta que você não teria naquele momento. Então, assim, eu acredito muito no improviso, porque o improviso ele vem do instinto. Mas tu imagina o improviso e o instinto combinado com uma preparação. Não, Eu infalível. acho, eu acho que não dá só para contar com o improviso. Então, a gente combinou esses detalhes. As pessoas, num primeiro momento, a gente pensou em pessoas, empreendedores e tudo mais, mas também a gente não ficou focado só no empreendedorismo. Né? Como é a qualidade de vida aqui? Como é que é criar filhos aqui? Como é que é? Sabe? Então, a gente teve uma experiência, aula, né? E conhecendo, e pegar a experiência da pessoa. Então, foi um pouco desse processo que a gente foi montando. Muito interessante, até porque... desculpa te interromper, Carol. Vocês estavam falando de humildade, né? A gente está aqui... Eu tô aqui há 10 anos e eu já vi, sei lá, umas 10 empresas grandes do Brasil, principalmente do ramo alimentício, que não duraram 1 ano. Por quê? Exatamente por essa falta de planejamento, de pesquisa, de humildade, de lembrar. Imagina, vou dar um exemplo aqui, tá? Que nada contra a pessoa, porque eu nem conheço, tá? Aquela Rede Madeiro, quando eu saí do Brasil em 2012, eu não me lembro, acho que não sei se existia, mas pelo menos em São Paulo não era famoso. Abriram aqui, sei lá, meia dúzia de restaurantes de uma vez, de hambúrguer, e aí eu fiquei sabendo, quando eu fui já tinha fechado. Falei, caramba! Falei, tô atrasado? Falei, não, fechou rápido. Aí eu penso, falei assim, será que eles pensaram com a cabeça do Madeiro de 100, 200 lojas, 500, eu não sei qual que é o tamanho deles no Brasil, sei que é uma empresa gigante, ou com a cabeça de quando eles montaram a primeira hamburgueria? Com certeza foi a empresa gigante. E esse é o maior erro que os brasileiros cometem aqui. Porque não é a humildade da pessoa. Tem muita gente que vem humilde, mas a cabeça vem com a cabeça do cara que já é vencedor. Que aí o cara vencedor, ele acha que ele é infalível. Porque ele fala assim, cara, eu fiz lá 1000 lojas, imagina. Então, eu vou citar um exemplo aqui para até pegar o gancho e a Carol já emendar também. Eu lembro na época da Fórum, que a gente foi abrir lá em 99, em Nova York. A gente tinha umas 100 e poucas lojas, entre própria e franquia, e 1000 pontos de venda. E fomos abrir em Nova York. Sabe o que saiu na pesquisa? Tinha que mudar o nome da empresa. O Tufi olhou e falou assim, como assim, cara? Tem uma Fórum, uma das marcas mais bem-sucedidas de top of mind, de branding no Brasil. Eu falei, mas Fórum aqui não significa nada. Fizeram a pesquisa e falaram assim, aqui é o nome do criador. Aqui é o Yves Saint Laurent, o Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, enfim, Christian Dior, Calvin Klein. Falou assim, você tem que criar uma marca Tufi Dweck. Então teve que reinventar todo o negócio, porque a Fórum era um nome que não significava nada. Aqui era uma reunião, é um fórum de negócio, mas não ia ser reconhecido como marca. A gente teve até que mudar o mindset. Imagina ele como criador, falar assim, olha, a tua Fórum lá é legal, que isso também acontece aqui com as empresas que vêm para cá. Teve uma empresa que veio para cá e aí criaram um nome assim, só traduziram. Falei, cara, não faz o menor sentido.
você só traduzir. Você precisa adaptar, e no caso da Flórida, tropicalizar, como a gente fala, né? Mas não sei se o que você ia emendar, Não, eu ia Carol? falar mais ou menos isso mesmo, que o que a gente mais vê aqui de empresas, eu acho que nos últimos 10 anos, onde tiveram muitos brasileiros vindo para cá e abrindo negócios, a gente viu muitos darem certo. Muitas pessoas que não faziam, chegaram aqui para fazer uma coisa que não fazia no Brasil. Nunca fez? Nunca fez, mas fez o dever de casa. Antes do André comprar um imóvel aqui, quantos anos você ficou? Tipo, 1 ano ele ficou vindo 3 e anos. pesquisando. 3. Ele dominava muito e eu acho que às vezes as pessoas querem pular essa etapa. Então, o que você falou acho que vocês falaram de 2 coisas importantes. Aqui a gente tem uma expressão que a gente chama de gut feeling, que é aquele que é tipo um instinto, que vem de dentro, você não sabe exatamente de onde. Eu acho que a gente, sim, não pode ignorar, porque eu acho que grandes empreendedores têm isso. Acho que estou com 3 aqui, que é muito fácil de ver. 4. Mas, ao mesmo tempo, ter essa estruturação e esse planejamento. Porque a gente vê muita gente que vem só com gut feeling e sem estruturar. Aí, de repente, ele tem só uma emocional. ideia incrível. De repente, o Madeiro podia ser gigante se ele tivesse começado de uma maneira diferente. Você vê o case da ou num Oakberry. lugar diferente. Oakberry, Né? que é uma empresa que está internacionalizando, mas aqui eles começaram pé no chão. Começar com uma lojinha no Wynwood. Pumba, bombou. Vão para o segundo no Aventura, Surfside o terceiro, vão abrir outra no shopping tal, depois foi para Nova York, Califórnia. Assim, a chance deles darem certo aqui, como estão dando, é enorme. E eles já tinham, acho que 300 lojas no Brasil. Não, e eu acredito muito nesse movimento, né? Tecnologia está acostumado, quem está escutando de inovação já ouviu falar também a história do MVP, né? Só que eu gosto do MVP como conceito e filosofia mesmo, não necessariamente um protótipo pensando em produto, mas pensando em mentalidade. Cara, vamos começar pequeno, vamos começar o que é o mínimo que a gente pode fazer para testar e aprender. Por exemplo, eu não estou procurando um negócio para aqui, ou ajudando meu irmão a procurar um negócio para empreender aqui, pensando em, não, preciso de um negócio mínimo para pagar meu custo de vida aqui. Se eu vim com a mentalidade já tendo que ter um negócio para me manter aqui, cara, né, eu direciono não para o que eu tenho que descobrir que pode dar certo ou que tem potencial de crescimento. Está tendencioso. Já está tendencioso é o tamanho. Então, eu vejo uma oportunidade, já escutei muito de brasileiro que tem uma carência assim, cara, serviço, tem muita oportunidade de serviço, porque é desafio com mão de obra, e a gente está estudando possibilidades, cara, deixa eu ver uma empresa pequena, que faz serviço, que ela tem potencial de fazer vários serviços diferentes, cara, deixa eu entender o que a gente, não só como brasileiro, mas na nossa experiência, a gente pode buscar como vantagem competitiva, ou diferenciar, ou apoiar com o nosso time, com a nossa estrutura, porque no final das contas, a gente pode apoiar e fomentar o crescimento de um pequeno empreendedor ou médio empreendedor aqui, e ele vai me devolver não o valor financeiro necessariamente pelo tamanho, mas ele vai acelerar a expertise do que eu ia demorar anos para aprender sozinho. Isso já está acontecendo. Sobre experiências e detalhes que é no mercado americano. Uma coisa simples que a gente aprendeu foi o movimento. Lá no Brasil, ir para a universidade ou ir para a faculdade, a gente, né, eu fiz faculdade lá e tudo mais, bicho, é um passo. Pego o meu carro, vou para a faculdade. Nos Estados Unidos, na verdade, é uma mudança completa de vida, né? Na verdade, um americano, quando chega nessa fase, é um ciclo que se encerra, um ciclo que se começa. Então, quando você está atendendo um consumidor ou americano e você não tem esse cuidado, você pode fazer um atendimento e não valorizar isso. Imagina um brasileiro achar, mas para a faculdade é normal. Não, cara, você tem que entender que tem toda uma preparação. Então, são coisas e são exemplos simples, mas se não vier com a mentalidade para aprender e descobrir o comportamento de consumo daqui e essa humildade para começar de baixo, você vai errar muito, muito, e a gente quer evitar ou minimizar o risco de coisas que a gente não precisa aprender errando, mas pode aprender com quem já passou por isso. Então, aproveitando isso, fala um pouquinho. Tem coisas que não dá para trazer, que você tem que adaptar ou recomeçar. Mas você tocou um pouquinho nesse ponto do que você pode trazer, que é todo como vocês acreditam em liderança, em equipe, em time, como vocês montam, como as pessoas têm a confiança, têm o accountability. Fala um pouquinho de como vocês trabalham isso dentro da empresa, porque eu acho que isso em qualquer lugar do mundo, em qualquer tipo de atividade, isso é uma coisa que você replica, porque são pessoas, né? Perfeito. Eu vou tentar resumir um pouco do modelo que eu fui construindo e como esse modelo pode contribuir para esse movimento para cá. Primeiro assim, eu acredito muito em governança.
muito governança em tudo. E governança, a gente pode simplificar como alinhamento de expectativas. Então, eu sempre tive cuidado, quando eu entendi que eu precisava de pessoas para diversificar meu negócio, eu tive cuidado de pessoalmente alinhar a expectativa de o que cada um queria e trazer empreendedores que tinham capacidade de execução. Então, formar time, sem dúvida, foi o que eu mais me dedico, continuo me dedicando, porque são pessoas que, se eu trouxer, elas conseguem trazer pessoas melhores que elas, eu sempre vou buscando esse alinhamento de princípios e valores. Então, basicamente, nesse processo de sair de um cliente e abrir 5 negócios diferentes, eu busquei isso. Só que isso leva um processo e leva tempo. Tem pessoas que querem criar sociedade, na verdade, elas vão criar uma sociedade, bom, já pega o contrato e assina. Não, existe uma etapa de descoberta e de alinhamento que leva tempo para as coisas serem feitas. Então, eu gosto do modelo de partnership, eu gosto do modelo de acordo de sociedade, mas a gente precisa fazer de uma maneira que as pessoas se sintam confortáveis. Então, eu gosto do modelo de vesting, né? Não quero deixar muito técnico, mas eu gosto muito de fazer um modelo. Cara, você está afim mesmo de empreender comigo? Você é o cara que você disse que você é. Então, bora fazer um desafio junto e bora estruturar. Então, eu consegui fazer isso com 4 ou 5 pessoas excepcionais que tinham histórico, que já sabiam ganhar dinheiro, que entregavam resultado, que conheciam o mercado, que tinham uma rede de relacionamento e que tinham reputação naquele mercado que eu queria entrar. Mas nem sempre tinham capital. Então, e aí o curioso, sabe, André, que todos que eu cheguei e falei, Gui, meu Deus, mas quanto é que tu vai? Eu já estou até preocupado quanto é que tu vai investir. Eu falei, cara, o que eu não preciso é a tua capacidade de recurso de investimento. E para cada um deles, a gente sentei, claro, eu e meu sócio, eu tenho o Bruno Sirena, o nosso sócio, a gente fez esse movimento junto, e a gente falou o seguinte, cara, como você acha que você consegue pagar? O quanto do teu resultado tu consegue transformar esse resultado para pagar? A gente construiu um modelo para viabilizar todos virem com a gente, porque no final das contas, o capital a gente tinha acesso, mas o que ele tinha acesso, cara, o capital que eu tinha não ia se conectar. Então, tentando um pouco explicar o modelo e o que eu teria cuidado como qualquer empreendedor, cara, é se dedicar efetivamente à construção de time, a trazer pessoas boas com alinhamento de princípios e fazer um bom alinhamento de expectativa e governança. Eu acho que grande parte dos problemas que acontecem com startups ou com negócios é que no meio do caminho as pessoas se desentendem. Ou porque quando tem que colocar dinheiro, ou quando quer tirar dinheiro, né? Então, quando acontecem esses movimentos, quando começam as discussões. E uma coisa que eu falo por experiência, você pode ter tudo assinado, eu acho que assinado é algo bom para as expectativas estarem alinhadas, mas cultive o relacionamento com seu sócio constantemente. Com certeza. Até porque o contrato você guarda na gaveta, né? Pois é. Se você tiver que ficar consultando toda vez, é que a relação não está boa, né? Pois é. E aí, quando você vê alguém que nem escreveu o contrato e não faz alinhamento de expectativa, e quando não cultiva, cara, isso é um risco que, enquanto o negócio está indo bem, minimiza, mas quando o negócio está indo mal, e aí é difícil ter reversão. Então, a primeira coisa é o seguinte, qual time eu traria? Como é que eu construiria esse time aqui? Então, copiando um pouco desse aprendizado, cara, de novo, conhecer as pessoas. Eu preciso estruturar. E assim, não dá para vir operar, porque tem pessoas que, se estão focadas na operação, quem está cuidando do futuro, né? Eu aprendi até com o João, 40%, 50% do tempo de um CEO que está estruturando um empreendedor, ele tem que estar olhando para o futuro. Claro que quando você está com um time pequeno, você está estruturando um negócio pequeno, o cara faz a mesma coisa. Ele olha para o presente, para o passado, para o futuro. O problema é que os empreendedores que estão crescendo, eu vejo muita pessoa de sucesso, estou vendo muita história de sucesso nos Estados Unidos, que eles acompanharam um crescimento, mas eles não se estruturaram, porque eles não entenderam que com o negócio crescendo, ele tem que repensar o modelo dele. E no final das contas, eu gosto de, primeira coisa, montar um comitê quando eu estou fazendo um desafio como esse para os Estados Unidos. Então, na verdade, é o seguinte, qual é o tipo de conhecimento ou expertise eu deveria ter para vir empreender nos Estados Unidos? Cara, financeiro, para estudar a viabilidade de negócios. Dependendo do negócio, o cara da expertise do segmento para eu acelerar e aprender junto com ele. Uma pessoa de cultura para estar alinhado e conhecendo junto comigo. Então, e uma pessoa de tecnologia e inovação. Então, todo esse estudo que eu estou fazendo nos Estados Unidos é um estudo que tem 3, 4 pessoas me direcionando do que eu vou estudar, como eu vou estudar, com quem eu vou aprender. Então, voltando de novo a essa história de estudar, o melhor modelo para o momento que a gente está vivendo agora é eu ter 4, 5 mentes que me acompanham o tempo. Uma delas é o João, o Sérgio Ferreira é uma outra pessoa também excepcional. Mentores. Mentores. E amigos, mentores, claro, e viraram grandes amigos. E essa é a diferença, porque uma vez um amigo meu perguntou o seguinte: Gui, eu preciso montar uma mentoria. Eu estou pensando nesses caras. Bicho, tu já almoçou com ele? Tu já bateu um papo pelo menos uns 2, 3 meses? Tu conhece ele?
Então, eu acho que o que a gente construiu, ou com o João, ou com o Sérgio, com outras pessoas que me acompanham, é que tem alinhamento e fit com o meu perfil, eles me conhecem como podem extrair o melhor do que eu faço empreendendo. Então, tentei, pelo menos, simplificar ou extrair do que eu estou fazendo hoje. Porque, claro, ótimo. liderança é algo muito extenso, mas se você quer vir para um lugar desconhecido, esteja com pessoas que lhe conhecem, que pode extrair o seu melhor para onde você está indo, escute essas pessoas e pesquise o que elas estão lhe orientando e direcionando e se aproxime de pessoas que conhecem o mercado. Sempre discutindo em termos financeiros, termos de cultura, que é isso, em termos de inovação e tecnologia. Então, se eu pudesse simplificar pouco do que eu estou fazendo, é estar com esse time que está me acompanhando nessa história. Então, vir sozinho, fazer sozinho, provar. A última coisa que eu tenho, eu preciso provar que eu sei fazer as coisas só. Pelo contrário, cara, quero provar que quanto mais gente junta fazendo, mais resultado gera. Então, imagino que seja isso. Muito legal, muito legal. E aproveitando, você falou um pouquinho de sociedade, e uma coisa que a gente explorou um pouco aqui no podcast é empresas familiares. Eu trabalhei 25 anos, sei que não é fácil, tem as vantagens e as desvantagens, não é todo mundo que quer misturar, que até tem até sinergia, né, às vezes, né? E vocês agora estão montando aí alguns negócios juntos, vocês nunca trabalharam juntos diretamente, e queria perguntar pro Petrus, como que é essa tua relação, porque você trabalhou pouco com seu pai, mais estudou, o Gui trabalhou mais com o teu pai, mas vocês dois juntos nunca trabalharam de uma maneira como sócios, né? Que é uma coisa... Ser sócio já tem as suas particularidades, o Gui colocou perfeitamente, eu concordo 100% com o que você falou. Mas tem o desafio da parte emocional, né? Então é aquele detalhe, um país novo, um negócio novo, sócios certos, mas é irmão, é pai, é mãe, é primo, é tio. Eu queria saber como que vocês estão lidando com isso, logicamente pela tua expectativa, não experiência, porque ainda vocês estão montando o modelo de negócio. A gente sempre aprende que a gente nunca deve envolver família com negócios, né? Até porque é muito difícil você emocionalmente realmente separar quando alguma coisa está indo ruim no negócio, você sair para depois jantar com aquele familiar e realmente esquecer tudo o que aconteceu. E, infelizmente, rupturas acontecem. E se um negócio não está indo bem, infelizmente, acaba que isso arrisca até seu relacionamento com aquela pessoa da sua família. Por isso que fica esse negócio. Pô, será que vale a pena fazer negócio com família? Ou será que não vale a pena? E, assim, o nosso negócio hoje, pelo menos no Brasil, é muito familiar também. A gente tem pessoas da família dentro da empresa. O negócio do meu avô mesmo quebrou muito por conta de muita interação com família, que realmente não tinha muito envolvimento com a empresa. E assim, eu e meu irmão, a gente já conversou bastante até sobre esse tópico também, e a gente volta mais uma vez naquela palavra assim, humildade. A última coisa que justamente assim, eu quero, e eu já falei isso abertamente para meu irmão, foi o seguinte: irmão, olha, eu sei o meu lugar, e eu sei até onde o meu conhecimento vai e até onde o seu conhecimento vai também. E assim, a gente está correndo para um bem comum. Então, a gente não está correndo para saber quem é o mais certo, Quem é o melhor. Quem é o melhor aqui. Não, a gente está correndo para um bem comum. Qual é o bem comum? É a gente fazer o negócio andar. Então, por exemplo, eu sei que existem pessoas que têm muita vaidade. Tá em cima do negócio, é o dono do negócio, mas, poxa, o meu irmão, ele faz um pé de um trabalho sendo CEO da empresa dele. Então, por que eu vou procurar um outro CEO? Por que eu vou querer ser o CEO daquela empresa? Eu prefiro muito mais estar ali num board da empresa ou tratando numa área realmente que eu esteja vendo que é da minha expertise mesmo, enquanto ele está na área de expertise dele. E, assim, para você ter isso, você precisa ter muita humildade. Respeito, né? Respeito também, tem muita coisa que, poxa, e isso que é bacana, porque eu sou mais novo que meu irmão, mas tem muita coisa que, por exemplo, ele para e ele me escuta. Por exemplo, ontem mesmo, como foi dito aí, estudei muito sobre educação financeira e ontem a gente estava conversando sobre juros. E eu comecei a dar uma aula para ele sobre juros, sobre o que estava acontecendo na economia. Fui lá em 1910, 1940, de onde começou o Benjamin. Então, assim, ele entende assim, poxa, Petrus, tu entende pra caramba disso. E eu também sei dizer, poxa, Gui, tu entende pra caramba disso. Tu fica do teu lado, eu fico do meu lado. Quando houver alguma coisa, por exemplo, isso é muito bacana nessa parte para ter um mentor mesmo. Se por algum acaso houver uma dúvida que talvez eu e ele não concorde com o outro, beleza, vamos pro João. Vamos pro Sérgio. Isso ajuda, a conciliação também. Sim. Não, isso é muito legal, assim, porque É raro, hein? É raro. Não, então... É raro, é raro. Bacana. Não, isso é o mais Eu raro. trabalhei muitos anos com muita gente de família. Não é eu nunca tive problema com ninguém, mas, assim, não me pergunta como. Porque... não, é igual casamento. Eu fiz 21 anos de casado, né? A pessoa fala assim, nossa, o que você fez? Eu falei, nada. O
que você fez? Eu falo assim, por que você tá 21 anos casado? Por que você ficou 25 anos trabalhando com a família? Por que você empreende há tantos anos? Por que eu sou 10 anos sócio da Carol? É o que você falou muito no começo, né? É a sinergia desde o começo, o princípio, o respeito, a humildade e todos estarem remando pro mesmo lugar. Que isso é muito, muito difícil, sabe por quê? Porque são fases da vida. E as fases da vida acabam comprometendo... As fases da vida pessoal acabam comprometendo as fases da vida profissional. Então, se você não tiver muito alinhado com ainda o denominador que vocês estão montando um negócio novo num país novo. Sim, Nossa, tem que ter o respeito, a barra sobe muito. Você fala assim, nossa, mas cara, aqui não é um contra o outro ou querendo medir. Sim. O mercado é gigante. O mercado é que nem a gente. Nós somos dois. Você fala assim, pô, você alguma vez competiu com a Carol? Falei assim, com a Carol não, mas com 1.600.000 corretores nos Estados Unidos, sim. Eu vou competir com a minha sócia? Sim, Pô, seria uma burrice, né? Eu tenho 1.600.000 cara querendo atropelar a gente, eu tenho que proteger ela. Perfeito. Né? E uma das coisas que eu até aprendi com o Gneto também é você tem que sempre procurar um parceiro que te completa. Não simplesmente um parceiro que você só está lá porque você gosta dele ou simplesmente porque você está lá porque você quer ajudar ele de alguma forma, mas porque de alguma forma ele completa um raciocínio que você talvez não consiga completar. E, poxa, eu até brinco com meu irmão. Eu falo para ele, cara... Assim, o que eu puder pegar dos anos de empreendedorismo que você já teve que sofrer para conseguir, eu vou trazer para o meu benefício. E o que eu estudei, todo o negócio de economia, inteligência emocional, poxa, eu vou trazer isso aqui para a mesa também. Então, assim, é mais uma questão que eu tenho certeza que se o Gneto e até eu também, assim, poxa, a gente visse que a gente, poxa, não seria um bom fit, a gente simplesmente falaria, não vai dar, a gente continua aqui, mas eu entendo que de alguma forma a gente consegue se completar sim e a gente, no máximo de tudo, consegue se respeitar para... Até porque eu quero que você seja o CEO para eu ir pro board, né? Você pagar o meu salário, meu irmão. Eu falei que eu falei do board... Respeita o irmão mais velho, respeita o irmão mais velho. Pode falar. Não, só ia complementar, porque eu acho que a grande diferença é essa humildade da gente aprender e respeitar um outro. Assim. É raro mesmo. Eu já trabalhei com família, eu já trabalhei com tio, com tia, já trabalhei com cunhado. Eu acho que já passei por... E foi uma escola, na verdade. Eu acredito muito que foi tudo uma preparação para o momento que a gente está. E com certeza, esses 2 meses, a gente vai fazer algumas viagens. Vocês já estão um mês juntos aqui e vão ficar mais um. Vai ficar mais um. Tá. E sendo muito franco, por mais que seja meu irmão, a gente está descobrindo coisa um pro outro que a gente não tinha parado. Coisa, convívio, né? Porque a gente está convivendo intensamente e tem sido uma experiência muito legal. Então, isso daí tem sido muito importante para a gente dar um próximo passo. Eu acho que essa é a fase de conhecer, de entender o que um tem, o que o outro não tem. Acho que tem sido muito legal. Carol, vamos chegando na parte final do nosso podcast. Você sempre tem suas considerações finais. Não, eu queria até finalizar com uma última pergunta que geralmente a gente gosta de saber para onde vocês estão indo agora, qual é o futuro, né? E conversando, vocês falam de livro, de passar isso para outras pessoas, de mentorias, como é que você ajuda pessoas com tudo isso e onde que vocês se veem. E eu acho que é um bom momento para a gente falar uma das razões que estamos aqui agora. Legal. O João Cordeiro, com certeza, que conectou a gente. Eu conheci ele há menos tempo, mas eu já sou fã. Conheço ele há... Quantos anos você tem? 28. 30 anos. E somos muito gratos. E foi muito legal, que foi uma coincidência enorme que uma amiga minha, pessoal, de Recife, me mandou uma mensagem e falou... Carol. Pode falar o nome, Carol. Pode falar. Alana, manda um beijo pra Nana. Me mandou uma mensagem. Eu tinha acabado de sentar num café com eles, a pedido do João. Não sabia exatamente o que a gente ia falar. Eu saí do café e recebi uma mensagem falando, Carol, Gui Não, como é que ela falou? Ela me mandou o seu Instagram. Perfeito, e falou, Gui está aí. Você tem que chamar ele para o seu podcast, porque ele é isso e aquilo, e você não tem noção. Eu estou... nem sei se pode falar isso publicamente, mas agora já foi, Alana. Eu estou mudando minha carreira, estou saindo de uma empresa, vou começar outras coisas, porque ele me inspirou e ele mudou a minha vida, junto com o mentor dela, que chama Guilherme também, né? Então, ela é muito grata a um papo que você teve com ela, né? E eu acho que é legal a gente falar isso, porque às vezes é uma pequena coisa que a gente influencia e muda a vida da pessoa. Então, quais são os planos? Que eu sei que isso está no plano. E o livro, né? Com o Edu também. Perfeito.
Então, só para a gente falar um pouquinho daqui para frente, quais são os planos. Falando de futuro, em coincidência ou não, também, assim, a educação nos une, eu e meu irmão, assim. Não é gêmeo por uma casa, né? Parece um mesmo pai. Nossa, ele adora estudar, ensinar. E falando de futuro, eu poderia falar de negócio, poderia falar de próximos projetos, tecnologia e inovação. Mas eu acho que o que vale a pena concluir é falando, cara, a gente tem que compartilhar tudo que a gente fez, o que a gente está fazendo. E foi incrível a Alana dar esse feedback, porque foi uma conversa e eu me doei profundamente lá, como eu sempre faço quando eu converso com as pessoas. E impactou, e esse feedback de impactar numa conversa, cara, imagina se fossem 2, 3, 4, ou quantas conversas seriam, ou quantas pessoas poderiam ser mais impactadas. Então, Porque eu sei que nem todo mundo tem esse privilégio de E nem o dom, né? frequentar, nem E o dom. dom. E o privilégio de poder ir para grandes universidades, de poder sim. estar nos Estados Unidos Perfeito. como eu tô. Então, eu acho que você pegou isso tudo e levou para uma pessoa em Perfeito, uma hora, fantástico. né? E essa foi a grande provocação de fazer o livro, porque no final das contas o Edu, quando me provocou, ele falou, cara, tu tem uma experiência... Ó, só um parênteses. Edu Vilela, Boa, eu né? acho que é o episódio número 4 aqui. Show, Ou 4 ou 3. O Edu e o Então. João vieram no mesmo dia, Sim, inclusive. sim. Mas ouve aqui também, a gente vai deixar na descrição desse vídeo. Você que está ouvindo a gente pelo Spotify também tá aí. O Edu Vilela depois vai ter um painel no Amber's Talks também, que o Edu Vilela participou, com o João Cordeiro, com a Adriana também da Accountability, mas continua. Não, e o Edu me provocou, Gui, tu tem uma experiência acadêmica, porque eu levei muito isso. Minha mãe sempre falando muito do estudo, meu pai sempre falando muito do trabalho. E eu combinei os dois. Então, sempre estudando, sempre trabalhando. Eu acho que os dois juntos, que eu acho que é o que me trouxe até aqui. E fazer esse movimento de poder compartilhar e traduzir, né, isso para um livro foi a provocação que o Edu acabou de fazendo. Gui, então tu tem toda essa formação acadêmica, com essa experiência prática. Poucos são as pessoas que trouxeram isso. E ele me deu o desafio, me provocou. Eu já escrevi mais de 200 páginas. Tenho um desafio aí de concluir, porque sempre há histórias mais para contar. Metas, prazos. E aí eu vou Logística. já vou colocar esse desafio. E o futuro é esse, cara. Eu acho que já está no estágio. A gente acha que sempre precisa esperar para poder compartilhar, mas o que a gente já está fazendo, a gente já pode estar ajudando muita gente. Então, nosso propósito é compartilhar. A gente está muito linkado. Tudo que a gente fizer ao empreender tem que servir de alguma forma para ajudar e ensinar as pessoas lá na frente. Então, a gente está muito direcionado a isso. Perfeito. E eu acho que vocês dois estão alinhados nisso, né? Completamente. Eu acho que se eu fosse adicionar mais alguma coisa, seria que além de estar assim alinhado justamente nessa mesma missão, nesse mesmo paixão justamente assim por abrir negócio, conhecer pessoas, mas também por ser um ponto seguro assim também para a nossa família. A gente sempre foi muito apoiado pelo nosso pai, o nosso pai sempre nos ajudou muito, e eu acredito que um sonho pelo menos que a gente tem é de pelo menos algum dia, poxa, tendo sucesso aqui, fazendo tudo o que a gente quer fazer aqui, a gente poder ser um porto seguro também para a nossa família, se um dia eles também precisarem, e a gente está aqui justamente para dar uma mão para eles, da mesma forma que eles deram para a gente. Então... Pelo menos tem opção, né? Podem não vir, mas tem opção. Mas só da possibilidade, isso daí você já tá ajudando. Tá Cê- abrindo eles lá, horizontes. a gente tá assistindo os stories de vocês, até pra quem não segue lá, Gui Peixoto, Guy Peixoto ou Petros Peixoto no Instagram. Eles estão contando essa saga Verdade. de chegar muito nos legal. Estados Unidos, as pesquisas, os eventos, enfim, toda a parte espiritual deles também, que é muito bacana, tá inspirando muita gente, que eu acho que é bem legal, mas imagina então a sua família, né? Então acho que é uma coisa muito legal e você estava preocupado com o tema do o que vai acontecer no podcast? Aí, preparação, lembra? Estamos chegando aí, ó, quase 1 hora de podcast. Animal. Carol, é um episódio melhor do que o outro. Não, é um privilégio. Obrigada, porque eu acho que uma das nossas missões aqui, inclusive, é poder espalhar informação a pessoas que talvez não fossem ter acesso a escutar vocês falando. E o que a gente falou, né, lá no começo, que a gente acredita, e vocês também acreditam, que é o story doer, não o storyteller, ou seja, a pessoa que faz acontecer, não só a pessoa que ensina como é, mas a pessoa que faz acontecer. Perfeito. E eu acho que isso inspira muito. Perfeito. Então, uma honra ter vocês aqui. Eu queria agradecer. Assim, eu nunca tive esse momento com meu irmão. Foi muito Ah, especial. que legal. Sério. Será que a palminha vai funcionar lá? Carol, onde tá a palminha? Palminhas, A gente palminhas. Vamos lá? Não sei porque Ah, não tá não vai. funcionando. Depois a gente vai fazer as Lígia, depois palminhas. você me explica. A gente está Lígia. vivendo um momento muito único, especial, e estar com vocês, com pessoas tão queridas, que estão recebendo a gente tão bem, está sendo uma honra. Assim. A recíproca é Obrigado verdadeira. A gente demais. agradece Muito. demais vocês virem aqui. Depois vai ter um café ainda. E, Carol, você já fez seu papo com eles, Vamos aí expulsar do podcast. café, tudo Ainda bem, vou aproveitar tudo bem. essa dupla aqui, cara. Eu vou aproveitar muito. É uma a gente troca. quer agradecer mais uma vez. Esse que foi o episódio número 7. Você que está ouvindo a gente no Spotify, deixa lá seu rate.
quantas estrelas você quiser. Se você gostou, dê 5 estrelas, a gente pede mesmo. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, deixa um like, deixa um comentário ou segue a gente nas redes sociais, Amazon Podcast, Apple Podcast. Esse é o OneBRC Podcast. Eu, André Dweck, ao meu lado. Carolina Lara. E mais um episódio incrível. A gente se vê na semana que vem. Um abraço a todos. Obrigada.